Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que a paz do Divino Mestre possa continuar, né? Juntamente com todos nós. Então, a gente vai cantar um pouco e falar um pouco, né? Quer dizer, nós vamos cantar um pouco, não só eu. Então, hoje em dia, a gente vai falar sobre o bom samaritano, né? Hoje em dia, acredito eu que seja mais fácil, né, a gente ser bom samaritano, né? A gente, quando vê alguma pessoa caída no chão, ferida, a gente pega o celular, 193 ou 190, e os bons samaritanos, né, do governo, vêm lá com a ambulância e faz o socorro das pessoas. Mas não é só esse tipo de socorro que se refere essa lição do bom samaritano. Talvez ela se refira, talvez não, com certeza ela se refere a muitas outras coisas nas nossas vidas, né? Então, descia um homem deixa eu ver aqui. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Eu me confundo nessa, por isso que eu precisei ler, me confundo nessa parte das cidades aqui, né? E caiu na mão de ladrões, né? E esses ladrões o feriram muito, né? E largaram ele lá jogado ao chão. Então, o que aconteceu? Naquela época existia como existe hoje, né? Mais ainda antigamente do que hoje, as pessoas assim ligadas à religião. Então, um sacerdote que vinha a caminho, viu aquela pessoa caída, e eu vou tentar explicar assim como que foi espiritualmente. Porque nós sabemos o seguinte, que os nossos irmãos espirituais, que Jesus nos ensinou também, que no mundo, né, no nosso mundo, estamos aí com cerca de um pouco mais de 7 milhões de pessoas encarnadas, né? Nós fazemos parte por enquanto ainda das pessoas encarnadas, mas já em 1948, no livro Roteiro de Emmanuel, via psicografia de Chico Xavier, ele dizia que na época éramos 2 milhões, nessa época em 1940, porque era 2 milhões e meio mais ou menos de encarnados, e ele dizia que tinha 20 milhões de espíritos desencarnados no plano espiritual. Então, vamos fazer a conta, 2 mais 20, 22, né? Mas vamos supor que tenha mais ainda, 22 milhões. Então, tem mais ou menos uns 15 milhões de espíritos pela conta do nosso irmão Emmanuel, desencarnados. Então, tem mais ou menos para cada encarnado uns 3 a 4 espíritos desencarnados. E a gente sabe que os nossos irmãos espirituais, muitos deles permanecem aqui na Terra, né? E às vezes permanecem junto a nós, lendo os nossos pensamentos, vendo tudo aquilo que nós fazemos. E temos também os espíritos de outras esferas, né? Os anjos protetores, que não são muitas vezes daqui da Terra, que são de outras esferas mais avançadas, que também vêm aqui à Terra nos ajudar, nos socorrer, para nós avançarmos. Bem, voltando ao samaritano, esse homem caído à terra, então passou um sacerdote, ele olhou, né, viu, aí um espírito de luz, chegando próximo a esse sacerdote, lhe cochichou, lhe intuiu, socorre-o. Mas, por um outro lado, outros espíritos que o envolviam, não, vai fazer o que você tem que fazer,
Daqui a pouco você tem um almoço, daqui a pouco você tem um banquete, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você parar para socorrer, o que vai acontecer? Você vai perder, né? Então, aí o sacerdote envolvido por esses irmãos espirituais que se encontravam ainda naquela vibração de inferioridade, aceitou a sugestão desses irmãos espirituais. Logo em seguida passou um outro tipo de sacerdote, que era levita, né? Esse também, digamos assim, ele pensou em socorrer, recebeu uma intuição espiritual para fazer esse socorro, mas ao mesmo tempo recebeu uma outra inspiração espiritual para que ele não fosse cuidar das suas coisas e deixasse esse homem ali caído. Aí eis que veio um samaritano. Esse samaritano, naquela época de Jesus, os samaritanos eram considerados assim criaturas inferiores, porque eles não tinham uma religião, né? Eles acreditavam em Deus, mas eram assim desprezados pela elite, né, da época. Os judeus eram uma elite lá naquela época. Eles eram desprezados. A Samária, né, uma cidade chamada Samária. Então esse samaritano era assim, pessoa bem desprezível. E a pergunta que essa pessoa perguntou: quem é o meu próximo, né? E esse samaritano passando lá, um espírito de luz o intuiu a socorrer essa criatura. E ele imediatamente, né, não escutou as vozes dos irmãos inferiores e socorreu imediatamente essa criatura de Deus. Ele não só socorreu, né, momentaneamente, como diz aqui, antigamente a medicina era bem rudimentar, né? Então ele passou o que ele tinha na época lá, que ele carregava lá no seu camelo, né, nas suas coisas. Ele passou azeite e passou vinho nas suas feridas, né, dando assim uns primeiros socorros. Como não tinha hospital naquela época, ele levou essa criatura a uma estalagem. Estalagem era uma casa de hospedagem, né, que pagava-se às vezes digamos que nem um hotel hoje em dia. Levou e deixou algum dinheiro com o dono desse lugar e ainda disse assim: se necessitares de mais alguma coisa, quando eu voltar, né, deixou o dinheiro, quando eu voltar eu te pagarei o resto, mas socorre essa criatura. Aí Jesus perguntou, né? Então quem é o próximo, né? Aí ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois disse Jesus: e fazei o mesmo. Então Jesus, coisas interessantes, né? Ele não está vendo dentro de nós qual é a religião que nós professamos, né? Se somos ateus, se somos espíritas, se somos católicos, protestantes ou outras religiões que não tem aqui no Brasil, que nós desconhecemos, né? Mas sim aquele que teve amor dentro do seu coração, que é reconhecido por Deus, né? E por Jesus. O nosso irmão Rubens, ele fez uma música interessante, que ele foi visitar uma pessoa, ele e seus amigos foram visitar uma pessoa num local, digamos assim, numa favela, né? E existia assim muita pobreza, muitas coisas assim degradantes à vista daquelas pessoas. Eles foram levar algum alívio, levar alguma cesta básica, alguma coisa. E um deles entrou dentro de um lugar lá e tinha pessoas doentes e tal. Aí ele
saiu e começou a chorar lá fora. Para não chorar na frente das pessoas, para não se... né? Saiu chorar. Aí ele pediu a Deus, né, lá fora, para que Deus lhe desse força para que ele pudesse continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo, porque ele não estava suportando, né, aquela dor daquelas pessoas. Então foi feito essa música pelo nosso irmão Rubens, que faz parte do nosso grupo, Sementes de Luz, que é a música Sementes de Felicidade. Então vamos cantar assim, imaginando nós assim numa situação, como que a gente tem que pedir aquela força para Jesus e a gente tem que ser alegre, pois eu sempre penso o seguinte, né? É muito melhor você poder ajudar, né? Você poder ir em algum lugar, poder ajudar, poder visitar alguém, do que você necessitar de ser visitado, que é bem mais difícil, né? Se você puder visitar, puder ajudar, é muito melhor do que você necessitar de ser ajudado, né? Então, quando a dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar, peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar, e num sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volto a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede, que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. Quando a dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar, peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar, e num sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volto a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede, que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Plantemos sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. obrigado, meus irmãos, a todos. Eu queria dizer o seguinte, né? Queria passado, que nessa história do samaritano, né? Continuando, eu não sei se nós reparamos que Deus, nosso Pai, que é todo poder, que é toda bondade, mas aqui na terra, na maior parte
uma grande parte das coisas, é necessário as nossas mãos. Então se vê que várias pessoas foram inspiradas pelos espíritos de luz a fazer aquele socorro daquele samaritano. E muitas delas, né, que foram citados nessa parábola, passaram de largo, né, como diz no Evangelho. Só ver aqui. É em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Quem quiser dar uma olhada, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Novo Testamento, né, de Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então, até que, através dessa inspiração espiritual, uma pessoa, né, que foi esse samaritano, foi lá e fez aquilo que deveria fazer pela vontade de Deus, né, pela vontade dos irmãos espirituais superiores, né? Então, aqui na Terra, Deus, Jesus, que veio, que é o nosso governador, que é o nosso Senhor, Ele necessita de todos nós para levar o seu Evangelho, para levar a sua consolação, para dar um abraço amigo, uma palavra amiga, né? Não é só aquele socorro. Existem várias formas da prática do amor ao próximo, da prática à caridade. Lembrando que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos, né? Ou todas as leis que foram trazidas pelos profetas anteriormente, em apenas 2, que são bem semelhantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e a segunda é amar a teu próximo como a ti mesmo, né? Que se nós fôssemos espalhando, né, esse amor ao próximo, se nós fôssemos espalhando a bondade, ajudando aos nossos próximos, certamente nós formaríamos aos poucos, mas com firmeza, uma espécie de corrente do bem, que muitas pessoas que receberiam, né, umas seriam ingratas, mas outras receberiam e agradeceriam, não a nós, mas procurariam ver, né, que aquele bem que foi feito a elas, e procuraria fazer bem para outra pessoa, e a outra pessoa para outra pessoa, e assim, aos poucos, nós formaríamos uma corrente do bem, corrente do amor, corrente do Evangelho. E a música que eu gostaria, que eu vou cantar, que nós vamos cantar agora, é a número 27, As Nossas Mãos. Na letra dessa música, né, se a gente prestar bem atenção, eu gosto mais da segunda parte, onde que a gente julga não ter o que dar. Lá, né? Quando os homens se derem as mãos e unidos orarem a Jesus e abraçarem a todo irmão nos caminhos que o amor os conduz, as estrelas falanges do Cristo
rumo à terra irão viajar, para ajudar toda alma de bem, a sorrir, a servir, a amar. Nossas mãos a abraçar, coração a amar. Que momento lindo, de amor infindo, seja as mãos do Senhor nos caminhos da dor, a sorrir, a servir, a amar. Se te julgas não ter o que dar, lá de dentro do teu coração, teu amor é remédio sem par, do alívio a toda aflição. Tuas mãos quando amparam o irmão, são instrumentos dos anjos de amor, que por ti conforta o coração de quem chora e ora ao Senhor. Nossas mãos a abraçar, coração a amar. Que momento lindo, de amor infindo, seja as mãos do Senhor nos caminhos da dor, a sorrir, a servir, a amar. Então, a letra dessa música, ela nos traz assim um resumo, né, do que acontece quando a gente começa a trabalhar assim na seara do nosso divino amado Mestre Jesus. Das estrelas, as falanges do Cristo, rumo à terra irão viajar, né? Para ajudar toda a alma de bem. Interessante, né? E é verdade. A sorrir, a servir e amar. Quando a gente começa no auxílio ao próximo, a nossa alma se alegra, porque nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de Deus. E Jesus, Deus, nos quer alegre, nos quer felizes, né? Quer que nós evoluamos e sejamos felizes. Não nos quer tristes, né? E muitas vezes é aquilo que diz também na música, né? Se te julgas não ter o que dar, dá de dentro do teu coração. Só o amor que a gente... Tem uma história que me veio na cabeça, de Bezerra de Menezes, sobre esse amor. Bezerra de Menezes, como todos nós sabemos, foi um dos primeiros espíritas aqui no Brasil, né? E é considerado o médico dos pobres. E sabemos, assim, espiritualmente, ele ainda nos ajuda e muito. Não só os espíritas, né? Ajuda, assim, toda a humanidade. Dizem que ele foi, digamos assim, promovido a um mundo melhor do que a Terra. Porque nos sóis infinitos, né? Aqui está das estrelas às falanges do Cristo. Essa música já está até dizendo. Nos sóis infinitos, né, que tem aquelas... A gente olha para o céu e vê aquelas estrelas que a gente sabe que são sóis. E existem mundos mais avançados do que o nosso planeta Terra. E Bezerra foi promovido a um desses mundos mais avançados, pela sua bondade, pelo seu desprendimento que ele teve aqui na sua última passagem aqui na Terra. Porque ele já vem de encarnações passadas, né? Muita gente fala que ele foi um apóstolo de Jesus, Lucas, né? E ele
passou várias vezes aqui na Terra e evoluiu. Mas disse que ele não aceitou. Ele preferiu ficar aqui na Terra, né, para ajudar a humanidade na sua evolução. Então, onde há um sofrimento, onde há uma dor, a falange de Maria, mãe de Jesus, e de Bezerra de Menezes, e muitos espíritos, né, que fazem parte dessa pleiade maravilhosa de espíritos, estão a nos ajudar. Basta a gente não pedir a Bezerra, mas basta a gente pedir a Deus, pedir a Jesus, que esses nossos irmãos estarão presentes nos ajudando. Dizem que Bezerra uma vez, após uma palestra, uma preleção evangélica que ele fazia na Federação Espírita Brasileira, que era na época, em 1900, né? 1900 mesmo. E ele descendo, diz que tinha uma escada, ele descendo a escada encontrou com uma pessoa que estava assim, muito mal arrumada, todo descabelado e ardendo em febre. E veio ali pedir uma ajuda a Bezerra, né? E ele disse a Bezerra, olha, eu estou com febre, toda a minha família, né? Tenho 2 filhas, toda a minha família está ardendo em febre, né? Todos nós pegamos vamos dizer assim, hoje em dia a gente fala uma virose, né? Uma coisa... Todos nós estamos assim muito mal, e eu estou desempregado, não temos nada o que comer, então vim aqui ver se você pode me ajudar. E Bezerra, colocando a mão nos seus bolsos, ele já não tinha mais nada, né? Parece que ele tinha um bilhete naquela época já existia bonde, alguma coisa assim. Tinha um bilhetinho de bonde, mas não tinha mais nada, e ele tinha que voltar para casa também. Porque inclusive até o seu anel, né? Dizem não, está na história de Bezerra, que ele tinha um anel de formatura, e quando chegou uma pessoa pobre, necessitada, ele sem ter nada no bolso, sem ter dinheiro também, que ele doava tudo que ele tinha, ele deu o seu anel também a essa pessoa. Então ele não tinha nada. Então ele disse assim para essa pessoa, olha, eu não tenho nada, mas você tem fé? Ele falou, eu tenho fé. Aí Bezerra o abraçou e falou, esse abraço é o abraço de Maria, mãe de Jesus. Com todo o amor, com todo o carinho, ele deu um abraço naquela pessoa e ficou com muito amor, com muito carinho, e ficou chateado de não poder ter ajudado a essa pessoa. Ficou pensando, puxa, podia ter dado um jeito, feito alguma coisa e não pude fazer mais que isso. E passou, né? Após uma semana, essa mesma pessoa voltou lá, né? Só que voltou já mais bem arrumado e narrou a Bezerra a história. Ele disse que quando ele recebeu aquele abraço, ele já começou a se sentir melhor. E que chegando à sua casa, Bezerra havia falado para ele abraçar os seus familiares, né? Quando ele chegou à sua casa, ele abraçou suas filhas, abraçou a sua esposa, e havia somente água lá para eles beber. E eles se abraçaram e pensaram em Jesus e pensaram em Maria, e tomaram a água, e diz que aquela água foi como se fosse um remédio, que a febre e a dor desapareceram. E a fome também momentaneamente desapareceu. No outro dia de manhã ele levantou-se e foi
sair à procura de emprego. E alguma coisa lhe dizia para ele bater numa determinada porta, assim, no caminho. Aí ele foi, bateu naquela porta, e justamente naquele lugar, a pessoa estava necessitando de um jardineiro. E ele já arrumou um emprego, e já conseguiu, conversando com a pessoa, trabalhando já logo naquele dia, um adiantamento para ele poder comprar o seu alimento na sua casa. Então, muitas vezes, se nós abraçarmos, às vezes a gente não tem o que dar, mas se a gente dá de dentro do nosso coração, o nosso amor, como está escrito nesta música, é um remédio sem par, no alívio a toda aflição. Então essa história se encontra em algum livro, Histórias de Bezerra de Menezes. Então, para a gente encerrar, vamos cantar uma música assim que todos nós conhecemos, que é a número 65. Dizem que essa música, né, é claro que foi uma grande inspiração a Roberto Carlos. A música chama-se O Homem, né? Deixa eu colocar lá. E ela fala, né, num trecho da música, aí, sobre a reencarnação. Fala sobre a caminhada de Jesus, mas fala, tem um momento aí, se nós prestarmos atenção, né, que a vida, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Dizem que algumas pessoas, a gente não pode afirmar isso, mas, assim, pelo conteúdo que essa música tem, pode até se afirmar. Foi uma inspiração do espírito de Emmanuel, né? Porque Roberto Carlos teve uma fase que ele foi espírita, né? Depois voltou ao catolicismo. Então, essa para a gente encerrar, tá? Certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo seu era de amor e paz, que ele trazia o coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ficou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.
sei que Ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que cresceu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando Ele aqui chegar. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Então, que possamos assim levar dentro dos nossos corações essas vibrações de amor que tem aqui nessa casa e que tem dentro de cada um de nós, né? Porque nós é que fazemos o ambiente, nós é que atraímos os nossos irmãos espirituais benfeitores, né? Que Jesus possa nos abençoar a todos nós e que possamos sempre ser felizes. Graças a Deus.